Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. Assim diz o Senhor Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos essa manhã, bendizemos o teu santo nome, pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez no teu santo dia, nos reunirmos como igreja do Senhor, atendendo a tua santa convocação para te prestar culto. Obrigado por isso, Senhor. Nós temos sido grandemente edificados pela tua palavra nessa manhã. E pedimos agora, como já foi rogado pelo teu servo, pelo teu ministro, que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor venha a falar conosco profundamente pela tua palavra, que nós sejamos edificados, confortados, consolados por ela e exortados. Nos ajuda, Senhor, porque nós dependemos de ti. Em tudo dependemos de ti, inclusive na aplicação da tua palavra em nossas vidas. Perdoa, ó Deus, nossos pecados e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a Escócia, esse país rico e belo, digo não só apenas no sentido das suas paisagens naturais, mas também historicamente falando, nós temos muito o que aprender com essa nação. E falo de maneira mais específica aqui para nós que somos cristãos, quando observamos ali o que Deus fez naquela nação com o florescimento do cristianismo ali, como o cristianismo, como a fé cristã prosperou grandemente naquele lugar. E particularmente para nós, presbiterianos. Foi ali que o Senhor Deus fez o seu sistema de governo, ordenado por Ele, ser estabelecido naquela igreja. Foi essa terra que nos legou homens como John Knox, o grande reformador escocês. Foi essa terra que nos legou o pacto e a liga solene. Foi essa terra também que nos legou teólogos da envergadura de Samuel Rutherford e também George Gillespie, homens, dentre outros, que fizeram parte da famosa Assembleia de Westminster. Sim, com essa nação nós temos muito o que aprender. Na verdade, essa nação tem um rico tesouro, uma rica herança que nós herdamos, que o Senhor Deus nos entregou. Mas talvez você não conheça o que eu vou dizer agora, que uma das heranças que a gente pode também retirar dessa nação, do que ela nos ensina, e na verdade isso é justamente a causa
de tudo quanto aconteceu ali, e não somente ali, mas tudo quanto acontece no mundo, é o moto que a cidade de Edimburgo, a famosa cidade de Edimburgo, ela se baseou para ser erguida, para ser edificada. E o moto em latim é Nisi Dominus Frusta. Nisi Dominus Frusta. Foi essa expressão retirada desse Salmo 127 que fundamentou não apenas a edificação dessa cidade, mas tudo quanto aconteceu ali, que significa: sem o Senhor tudo é vão. Sem o Senhor tudo é vão. E é justamente sobre isso, meus irmãos, que nós falaremos essa manhã. O Salmo 127, que nós acabamos de ler, nos traz essa verdade central, que sem o Senhor tudo é vão. Veremos isso em 2 pontos. Volte seus olhos ao texto. Versos 1 e 2, nós veremos que sem o Senhor, sem a bênção do Senhor, sem dependermos completamente do Senhor, os nossos projetos não terão sucesso em sua edificação. Em segundo lugar, nós veremos do versículo 3 ao versículo 5, que sem o Senhor, sem dependermos inteiramente dEle, as nossas famílias também não podem ser edificadas com sucesso. Não apenas nossos projetos, mas bem também como nossas famílias. Volte seus olhos ao verso número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que salmo é esse, o 127? Ora, ele faz parte de um bloco maior. Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos aqui o bloco chamado de Salmos de Romagem, ou Salmos de Degraus. Salmos esses que eram cantados pelo povo da aliança em suas peregrinações à terra prometida, quer seja partindo da própria Palestina, quer seja de regiões mais distantes, aquele povo, o povo da aliança, os nossos irmãos em Cristo da antiga aliança, e também, ou melhor dizendo, até o final da antiga aliança, eles iam até Jerusalém, as festividades anuais prescritas pela lei do Senhor no Antigo Testamento, para adorarem o Senhor ali anualmente. E no caminho, no andar dessa viagem, eles entoavam esses cânticos, do 120 ao 134. Então, o Salmo 127, no seu contexto maior, faz parte desse bloco dos salmos cantados nas peregrinações. Davi é autor aqui de pelo menos 4 desses salmos. Mas o salmo que nós acabamos de ler, o salmo da pregação dessa manhã, foi escrito pelo seu filho, Salomão. Como é dito aqui, o cântico de romagem de Salomão. Salomão foi o autor desse salmo. Calvino, falando sobre ele, diz que esse salmo, ele compreende aqui, ele mostra a ordem da sociedade, política e familiar. É mantida não somente pelo trabalho, pela habilidade daqueles que executam as suas vocações, mas principalmente pela bênção do Senhor. Em toda a sociedade, quer seja a ordem política, inclusive a eclesiástica também aqui, é claro, como familiar, tudo isso é mantido pelo trabalho dos homens, sim, mas esse trabalho só ocorre porque a bênção do Senhor está sobre isso. Agora, com isso em mente, sabendo que Salomão é o autor desse salmo, veja como o verso de número 1 fica ainda mais claro o que ele diz aqui, relacionando isso com a sua vida. Ele fala aqui de 2 tipos de projetos, tanto a edificação de uma casa, como também a vigilância de uma cidade. Nós sabemos a vida de Salomão, a Bíblia nos relata acerca da sua história. Esse homem esteve engajado na construção da casa do Senhor. Ele foi o responsável principal, usado pelo Senhor para este projeto, para a edificação desse projeto, dessa casa. Bem como
sendo um rei que ele era, também esteve envolvido na proteção de uma nação, como ali o seu rei, aquele que deveria guardar o seu povo. Então, Salomão está falando de algo aqui que ele conhece muito bem, ele passou por isso, ele experimentou isso. É claro, nós sabemos também pela sua própria história, que ele não pode ser tido como um exemplo em tudo quanto ele fez, inclusive nesse conduzir do povo. Aconteceram muitos pecados no seu procedimento, mas o fato é que Salomão, quando relata aqui acerca da edificação da casa e da vigilância de uma cidade, ele não atribui isso, em última instância, a bênção disso acontecer, ou o sucesso disso acontecer bem, aos seus esforços, ou aos esforços de qualquer homem, mas ele atribui isso à bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não proteger a cidade, Ele não guardar a cidade, de nada adiantará aqueles que trabalham, quer seja na edificação da casa, quer seja na vigilância da cidade. Ele atribui a glória a Deus, ele atribui a bênção de Deus à proteção e à edificação desses projetos. O fato é, meus irmãos, que por mais preparados que os homens sejam, por mais habilidosos em suas vocações, podem ser arquitetos e engenheiros muito capacitados, ou homens que estão fortemente armados para protegerem uma cidade, de nada isso adiantará se o Senhor não abençoar aquele projeto. Salomão, no verso 1, já nos evidencia essa verdade, de que qualquer projeto depende do Senhor, depende da sua boa mão, abençoando cada passo ali traçado. Nós temos o testemunho da Escritura Sagrada acerca de projetos que não deram certo. Você lembra, por exemplo, de Gênesis capítulo 11? Quando aqueles homens, eles se empenham em construir uma torre, e o objetivo deles era a autoglorificação. O objetivo deles era fazer o seu nome grande, os seus nomes grandes, os seus nomes conhecidos. E o texto diz que enquanto eles constroem aquela torre e tentam chegar aos céus, tentam chegar à morada do Altíssimo, o próprio texto fala que Deus desce e acaba com aquele projeto, e destrói aquela edificação, e ele faz isso confundindo as línguas dos homens, mostrando o seu controle sobre todas as coisas. E há até uma ironia no texto, porque enquanto eles estão subindo, tentando galgar ali uma projeção, Deus tem que descer do seu trono para ir ter com eles, mostrando a sua infinita supremacia sobre a criação. É um projeto que Deus não abençoou, é um exemplo de um projeto que Deus não abençoa, o projeto que busca a fama pessoal, a sua própria glorificação. Mas também há projetos que a Bíblia relata que eles não são em si pecaminosos, mas que também não têm a bênção do Senhor, pelo menos naquele momento, naquela circunstância, eles não gozam do favor de Deus para que eles possam prosperar. Um exemplo disso é o que acontece com o apóstolo Paulo. Quantas vezes o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, teve intenção de proclamar o evangelho da graça em alguns lugares e foi barrado pelo Espírito Santo? Quantas vezes? Nós sabemos, por exemplo, das suas intenções de ir para a Espanha, e Deus o prende em Roma. É claro que o evangelho não ficou preso, a proclamação do evangelho continuou acontecendo, ninguém pode barrar o evangelho. Ele mesmo preso, o evangelho é proclamado na prisão, e prospera grandemente em Roma. Mas veja, a intenção, o projeto dele de ir para a Espanha não aconteceu. Ou até mesmo quando ele tem aquela visão em Troade, e o Espírito Santo faz passar para Filipos, e lá proclamar o Evangelho.
são exemplos bíblicos de projetos, de intenções, de planos que são feitos pelos homens, que nesse caso são planos bons, não há nada de pecaminoso nisso, mas que se não tiver a bênção do Senhor sobre eles, se não for na inteira dependência de Deus, eles não vão prosperar. É o que esse salmo está nos falando. Mas veja o verso de número 2. Verso de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Agora Salomão, ele, no lugar de olhar para obras específicas, como ele fez no primeiro verso, acerca da construção da casa, da vigilância da cidade, ele joga aqui uma lente, ele vai ampliar aqui o que ele está querendo dizer. Não apenas circunstâncias específicas, mas toda a vida. Ele dá como exemplo o pão de cada dia, que é buscado por cada um de nós. Todos nós, ainda que não estejamos necessariamente ligados a um projeto de construção de uma casa, ou da vigilância de uma cidade, no sentido mais específico, todos nós nos encaixamos sem nenhuma dificuldade nesse verso número 2. Isso fala a nosso respeito. Salomão joga luz aqui para dizer que nem um trabalho, nem uma obra, nem o pão de cada dia que é buscado por você, se não for na dependência do Senhor Deus, será inútil o seu trabalho. E a forma como ele expressa isso é bastante enfática. Veja, ele fala de se levantar de madrugada, ou seja, muito cedo, e ir dormir muito tarde. É alguém que está empenhado diligentemente, diariamente, nesse projeto. São muitas horas, é a maior parte do seu dia dedicada ao trabalho. Praticamente não há descanso aqui, ou o descanso é muito pouco, porque a sua vida é para o trabalho, é para ir atrás do seu pão. Ele usa a expressão penosamente, um pão que é alcançado com grande dificuldade, Salomão aqui nos ensina, meus irmãos, que por mais que nós nos engajemos em nossos estudos, por mais que nós sejamos irrepreensíveis em nossas vocações, naquilo que Deus nos entregou para nós trabalharmos, se a bênção do Senhor Deus não estiver sobre esse projeto, não prosperará. Eu falo para você que tem estudado frequentemente para passar num concurso público. E aí você estuda, você se dedica a isso, mas você, em contrapartida, não demonstra dependência do Senhor nesse projeto. Quer ver um exemplo disso? Eu estou tão focado nos meus estudos para passar no meu concurso, ou para passar no meu vestibular, que eu falto até o culto no dia do Senhor para poder ter mais tempo para estudar. Eu, ainda que não falte, mas gasto horas no dia do Senhor, quando eu deveria gastar com outras coisas, me empenhando nesse trabalho. Eu pergunto a você, você realmente quer a bênção de Deus sobre esse projeto, desobedecendo a sua palavra? Como é que você pode juntar essas duas coisas? Pedir a bênção do Senhor Deus sobre esse projeto, sobre esse plano, e ao mesmo tempo, claramente, quebrar o seu mandamento. Da mesma forma, aqueles que já estão empregados e vivem para o trabalho, de maneira que esquecem do Senhor Deus,
não tem horas mais para orar, não tem horas mais para ler a palavra, não tem mais tempo para se gastar, para se ter ali com Deus, em comunhão com Deus, com a própria família, e o pão penosamente ganho diariamente. Como você pode querer a bênção do Senhor Deus sobre isso? Se você faz planos demonstrando não depender dEle. Veja o verso 2 ainda, mas a parte final dele. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa é a forma do Senhor Deus trabalhar. Enquanto dormem, enquanto descansam nele, o Senhor Deus dá. É impossível não nos lembrarmos aqui da oração do Senhor ensinada ali em Mateus capítulo 6, acerca do pão de cada dia. Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê o pão de cada dia. E por mais que nós trabalhemos por esse pão de cada dia, é o Senhor quem dará. Veja, o Salmo não anula o trabalho. Não interprete a fala de Salomão aqui, o texto sagrado, como se fosse uma base para a indolência, para a preguiça, para a falta de empenho na sua vocação. Não é isso que Salomão está dizendo. O trabalho está contemplado aqui. Não está fora da equação. As duas coisas estão juntas, são dois lados da mesma moeda. O trabalho diligente, o esforço, mas isso na dependência do Senhor Deus, sabendo que é Ele quem dará o pão. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa nele, Deus trabalha e provê para você aquilo que é necessário para a sua subsistência. Irmãos, isso é uma declaração de fé, porque a nossa tendência, por conta do pecado, é de não crer nisso, é de afirmar, não, se eu não trabalhar mais horas, e aqui eu estou falando do extrapolar, eu estou falando daquilo que realmente demonstra a falta de confiança em Deus, não estou falando do trabalho diligente em si. Se eu não trabalhar mais horas, se eu não me dedicar, se eu não, até mesmo, como eu falei, faltar o domingo, a igreja no domingo para poder estudar mais, se eu não fizer isso, eu não vou alcançar o meu pão. É falta de fé, porque Deus é quem dá o pão, é Deus quem abençoa. Você pode trabalhar 7 dias por semana, não ter um dia de descanso, se Deus não abrir as portas, não haverá prosperidade, não haverá bênção, não haverá sustento nenhum. A demonstração de fé é fazer o contrário, é dormir, é descansar em Deus. Quantas noites mal dormidas você pode estar tendo já, por conta disso, por não confiar que Deus sustenta os seus servos. E não adianta você afirmar que confia da boca para fora, você tem que crer no seu coração, porque ninguém aqui que já professou a fé de forma verdadeira vai afirmar isso com a sua boca, só se quiser pecar de maneira proposital. Ninguém vai afirmar isso com a sua boca, eu não creio que Deus não vai cuidar de mim. Nós falamos isso, nós falamos que Deus cuida de nós, mas nós não cremos. Muitas vezes a gente demonstra o contrário disso, vivemos contrário, somos ateus na prática, quando deveríamos depender inteiramente do Senhor com os nossos corações. Deus cuida de nós. Irmãos, há coisas que são ditas nos púlpitos das igrejas, que Deus nunca prometeu. Nós sabemos disso. Deus fará isso e aquilo outro, sendo que Deus nunca prometeu aquilo na sua palavra. As pessoas se iludem com aquilo e acabam se frustrando com Deus. Mas há promessas do Senhor na sua palavra, que de fato Ele disse, Ele pronunciou aquilo, saiu da boca de Deus, e você tem a obrigação de crer.
Deus disse no Antigo e Novo Testamento que aqueles de quem Ele cuida, Ele não deixaria faltar aquilo que é necessário para a sua subsistência. Eu não estou falando daquilo que é a mais, daquilo que vai para além, ou aquilo que você deseja fora do essencial. Aí são outras coisas, se Deus fará ou não, é outra história. Agora, aquilo que é essencial para você sobreviver, a sua comida, a bebida, as vestes, aquilo que é essencial para você sobreviver, está prometido, garantido na palavra do Senhor Deus. Você deve crer nisso, de todo o coração. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Você tem descansado no Senhor? Você tem buscado a Deus para os seus projetos também? Você coloca isso diante de Deus? Você pode perguntar: Alex, como é que a gente pode saber a vontade do Senhor Deus para algo na minha vida que eu esteja planejando, que eu esteja querendo executar? Como saber a vontade do Senhor Deus? Primeiro, coloque diante de Deus, em oração, aquilo que você planeja. Apresente ao Senhor, em oração, isso que você está planejando. A nossa atitude, muitas vezes, é fazer a seguinte coisa: nós já partimos do pressuposto que aquilo é legal, que aquilo tem a aprovação de Deus, nem consultamos o Senhor, e partimos de cabeça para aquele projeto. Quando nós deveríamos orar antes e durante e após, claro, dando graças a Deus se Ele vier executar, e também se não vier executar, para a sua glória, devemos orar para sabermos se isso está de acordo com a sua vontade. Eu vou repetir: a gente parte do pressuposto que já tem a vontade de Deus, ou nem mesmo lembramos o Senhor. Vamos planejando, e deveríamos colocar aquilo em oração. Entenda, por mais que seja algo bom, por mais que seja algo lícito, que Deus até deseja na sua palavra, isso não significa que necessariamente aquele projeto específico será abençoado por Deus. Você diz: Alex, eu tenho um projeto, tenho um plano que envolve a evangelização, que envolve falar do evangelho para outras pessoas. Então, com certeza, eu não preciso nem orar, já que a palavra de Deus fala que o desejo dele é que o evangelho seja pregado, eu não preciso nem orar, porque isso já tem a bênção de Deus. Como não? Até porque para que o evangelho venha a ser pregado, você deve sim orar, obviamente, antes nesse testemunho do evangelho, mas não só por isso. Por mais que seja da vontade de Deus que o evangelho seja pregado, não é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Não é. Não é. E aqui, por favor, não entenda isso como indo para um caminho do hipercalvinismo, que nós rejeitamos completamente. Nós não somos hipercalvinistas. Confessionalmente falando, nós somos reformados, calvinistas, nós queremos sobre de Deus, mas nós não anulamos de forma nenhuma aqui a responsabilidade de levar o evangelho da graça a todos. A todos. Nós pregamos testemunhos do evangelho a todos. Não sabemos quem são os eleitos. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é que em algumas circunstâncias Deus pode sim fechar a porta ali da evangelização naquele lugar, naquela casa, naquela situação, porque Deus vai derramar juízo sobre aquelas pessoas. Pode fazer isso. Eu quero dizer que nem sempre que você anunciar o evangelho, isso significa que haverá salvação. Até mesmo esse anúncio do evangelho pode servir para a condenação daquelas pessoas. Então, tudo que você for fazer, seja algo envolvido com a evangelização, como eu falei, ou no casamento, na criação dos filhos. Eu quero colocar o meu filho para estudar em tal lugar. Eu quero ver tal trabalho para poder eu executar. Seja o que for, oração antes de executar o projeto. Oração. Em segundo lugar, consultar a palavra de Deus acerca daquilo. Olha, se nós fizéssemos isso, pode ter certeza que grande parte dos nossos projetos não passariam de projetos.
não passariam de elucubrações, de pensamentos que nós tivemos e nunca executaríamos. Por quê? Porque se a gente passa no crivo da palavra de Deus, muitos deles não se enquadram na palavra de Deus. Há algumas coisas que são muito óbvias. Muito óbvias. Por exemplo, alguém que esteja solteiro, algum jovem, alguma moça e deseja se casar. Você não tem um texto bíblico falando de maneira específica, com detalhes, a pessoa que você deve se casar. Mas na sua sabedoria infinita, o Senhor Deus aqui expressou sim os princípios os quais devem ser guiados aqueles que desejam ir ao matrimônio, contrair o matrimônio. Por exemplo, se você de fato é um crente, você não deve casar com alguém descrente. Isso é explícito na palavra de Deus. Não, eu vou orar para saber ainda se essa é a vontade de Deus. Percebe? Isso não tem lógica. Porque Deus já disse que não é da sua vontade. Esse é um exemplo bíblico de algo que não está de acordo com a vontade de Deus, que você não precisa nem orar para saber qual é a vontade de Deus para aquilo. Deus já disse, Deus já manifestou. E assim também há outros exemplos bíblicos disso, de que quando Deus se pronuncia sobre algo, você já tem a resposta do Senhor. Deus já disse sobre isso. Se consultássemos mais a palavra do Senhor Deus, nossos projetos, muitos deles, nem passariam no crivo, provavelmente. Algo que você está planejando que possui algum tipo de ilegalidade, por menor que você ache que seja aquela ilegalidade, não está de acordo com a palavra de Deus. Quer montar um comércio, quer montar um negócio, que já vai ter que passar por algum tipo de suborno a alguém, seja qual for o ato pecaminoso que você vai ter que executar para poder colocar aquele projeto em prática, já não está de acordo com a vontade de Deus. Então veja, esses dois meios de graça que o Senhor Deus nos entregou, tanto a oração quanto a sua palavra, a sua revelação escrita aqui, servem como instrumentos do Senhor para nos guiar na sua vontade, para que os projetos que nós queremos executar se coadunem com o que Ele diz. Em terceiro, não apenas a oração e a palavra, mas também observe os sinais que Deus lhe dá. Quando você está planejando algo, quando você está desejando executar alguma coisa, seja em qual for a área, observe os sinais que Deus lhe dá acerca daquilo. E eu deixei bem claro que anteriormente você tem oração e palavra, para você não ficar confundido. Você não vai ser conduzido por sinais quaisquer, não é isso. Como os pentecostais muitas vezes acabam caminhando dessa forma, infelizmente. Não é o que aparece aqui, eu vou, tudo, não. Não é que você vai olhar para qualquer tipo de coisa e vai achar que Deus está falando assim, não é isso. Mas se você tem uma vida de oração, de leitura da palavra, você já está muito bem fundamentado, muito bem preparado para saber a vontade do Senhor Deus. E além disso, ou juntamente com isso, tendo isso como pano de fundo, como ali a sua estrutura, você observa os sinais de como Deus tem conduzido aquela situação, aquela circunstância, para saber se realmente aquilo está de acordo com a sua vontade. Aí você fala, mas Alex, às vezes é muito difícil, às vezes chega a ser impossível saber, de acordo com os sinais, o que Deus está querendo para a minha vida naquela área. Como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso entender qual é a vontade do Senhor Deus naquilo? Olhe para o Salmo, veja o Salmo novamente. Ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não tem abençoado, você tem trabalhado em vão. A pergunta é, nesse projeto que você tem procurado executar, nesses planos que você tem feito, você tem trabalhado em vão? Pois se você tem trabalhado em vão nessas coisas, eis um sinal de que Deus não está abençoando isso. O trabalhar em vão é uma demonstração disso. Você tem trabalhado em vão? Meus irmãos, quando nós nos deparamos com esses dois primeiros versos,
Nós sabemos que não temos sido diligentes em nossos projetos, não temos sido diligentes em nossas edificações, pelo menos não como deveríamos, como a palavra de Deus ordena. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, o nosso Redentor, nós vemos ali a demonstração na vida dele, perfeita, a sua obediência perfeita, a sua obra, o quanto ele se empenhou em fazer a obra do seu Pai, dedicando-se a isso, e por sua obediência perfeita, por sua justiça, apesar de por conta dos nossos pecados, ele morre em nosso lugar, satisfaz a ira de Deus, e somos justificados. Por isso, por causa de Cristo, nós temos descanso no Senhor Deus. Eu quero dizer com isso, ainda que os nossos projetos falhem em alguma medida, porque de fato podem falhar. Há projetos que você pode iniciar, Deus permita que você inicie e você não termine. Nem tudo que você começa, necessariamente você vai terminar, e necessariamente Deus queria que você terminasse. Não. Há coisas que Deus nos guia a começar, e Ele já tinha um propósito, é claro, desde toda a eternidade, que nós não terminássemos aquilo. E aí levantam-se muitos porquês. Por que isso não aconteceu? Por que isso não foi concluído? Pelo menos uma das coisas a gente tem aqui, nos é respondida pela palavra do Senhor Deus. No mínimo, o Senhor Deus nos ensina muitas lições com aquilo. Ainda que você comece um projeto e não termine aquilo que você começou, o Senhor ter te guiado por aquele caminho, ter te levado até ali, você pode sim tirar inúmeras lições daquela situação que você vivenciou. Os nossos projetos falhos não estão contra, ou eles não prejudicam o plano perfeito de Deus, pelo contrário. Até nossos projetos falhos, nossos projetos que não prosperam, estão de acordo com a sua vontade eterna, com o seu decreto. E como eu estava falando, justamente por conta da nossa desobediência lá em Adão, e vivendo em pecado, o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu perfeitamente o plano de Deus, nos dando essa salvação, não pelos nossos esforços, não pelos nossos projetos, mas de acordo com o plano perfeito de Deus. Em segundo lugar, não apenas a edificação de nossos projetos depende, a prosperidade dele depende da bênção do Senhor Deus, de dependermos dele, mas também a nossa família depende disso. Verso número 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Há quem interprete aqui o verso número 3, afirmando que sempre os filhos são uma bênção. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque a própria palavra de Deus nos mostra filhos que não foram bênção para os seus pais. Um exemplo disso, lá nós temos Absalão, filho de Davi, irmão de Salomão, que não foi uma bênção para o seu pai. Ou Judas também, que não foi uma bênção para os seus pais. Ou exemplos na história, Hitler não foi uma bênção para os seus pais. Então não é que o texto queira dizer que sempre os filhos serão uma bênção para os seus pais. Todos aqueles que têm filhos, terão filhos convertidos, serão filhos crentes, serão filhos tementes a Deus, que irão ser uma herança do Senhor para eles. Não, nem sempre isso irá acontecer. Mas o que o texto quer dizer aqui, o sentido dele aqui, é afirmar que os filhos vêm do Senhor. Salomão está aqui nos ensinando que a origem dos filhos procede de Deus. Deus é quem dá filhos. É pela sua providência. Em outras palavras, os seres humanos não procriam, não têm filhos de maneira automática, como se fosse um relógio que fosse dado corda e ele ali funcionasse sozinho.
e vão procriando sozinhos a parte da providência de Deus. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Salomão deixa claro aqui que todos aqueles que têm filhos, os têm porque Deus entregou. A origem é divina. Deus dá filhos. Isso não depende da constituição do homem ou da mulher, digo, no sentido de que, é porque o homem que tem muitos filhos, é porque ele tem uma capacidade. Não, não é isso. Pode ser quem for. A gente tem exemplos bíblicos disso, mulheres estéreis, que não tinham nenhuma capacidade física de ter filhos, mostrando que dependiam inteiramente do Senhor para isso. O Senhor abria a madre dessas mulheres, como Ele fez, tanto na revelação bíblica como na história, mostrando que os filhos vêm dEle, os filhos vêm do Senhor. Além disso, olha o que Ele fala: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui, meus irmãos, o salmista nos ensina que não apenas os filhos, eles vêm do Senhor, eles têm de origem divina, mas se você ler o verso 3 ao verso 5, mais uma vez, com calma, você verá que nenhuma menção é feita aos pais aqui. É claro que os pais estão presentes implicitamente, mas eu estou falando que não há aqui uma intenção de Salomão de mencionar os pais, no sentido de que os filhos procedem dos pais, ou os filhos são para os pais. O texto deixa claro que os filhos vêm de Deus, através dos pais, é claro, vêm de Deus e são para Deus. Eles vêm do Senhor e eles são para o Senhor. Isto é, eles não vêm de você em última instância, e eles não são para você. O seu filhinho, a sua filhinha, eles não são seus, não são. Eles são do Senhor, são do Senhor. Por isso, é obrigação dos pais educá-los para serem herança do Senhor. Uma vez que procede do Senhor e que são feitos para o Senhor, nesse íntere aqui, nesse meio aqui, os pais devem criá-los, educá-los para que eles sejam herança do Senhor. Verso de número 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Olha a figura que Salomão utiliza para falar desses filhos que são herança do Senhor. Veja que o verso 4, é claro, está conectado diretamente ao verso 3, e ele vai lançar luz sobre o verso 3. Quem são esses filhos que são flechas na mão do guerreiro? São os filhos que são herança do Senhor, são aqueles que são fruto do ventre, o galardão ali. São esses filhos que são educados no temor do Senhor, que são flechas na mão do guerreiro. Agora tenha em mente a intenção de Salomão aqui de usar essa ilustração. No mundo antigo, nós sabemos que aqueles que antes de ir para a batalha, os próprios soldados, eles forjavam as suas armas. Ele pegava ali, no caso, você não tinha uma flecha já pronta, mas utilizava-se de um graveto, por exemplo, e através daquele graveto, ele iria moldando aquele graveto, fazendo aquele graveto se tornar a sua flecha. E quando o soldado tivesse a sua flecha, ele teria como se defender contra os seus inimigos, atirando a flecha contra o peito dos seus inimigos. Ou seja, eram os soldados quem forjavam as suas próprias flechas para se protegerem de seus adversários. Havia trabalho, havia labor aqui para que eles pudessem estar armados para se protegerem. Tendo isso em mente, agora entenda o que Salomão está dizendo. É responsabilidade dos pais
moldar os seus filhos de tal forma que se tornem flechas como na mão de um guerreiro. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola, é responsabilidade sua, pai, é responsabilidade sua, mãe. Você foi chamado por Deus para burilar, para trabalhar na educação do seu filho, dependendo inteiramente do Senhor, é claro, para que ele seja forjado como uma flecha. O que nós temos muitas vezes são filhos que não se tornam flechas, mas permanecem como gravetos. E sabe qual é o fim disso? Sabe qual é o futuro disso? Bater nas suas costas. Gravetos que vão bater nas suas costas, que vão lhe açoitar, quer seja literalmente ou não. E isso por conta da sua negligência em não educar os seus filhos para serem herança do Senhor. A expressão que ele usa aqui, assim os filhos da mocidade, há quem entenda aqui, que interpreta essa passagem dizendo que seriam os filhos que ajudam os seus pais enquanto jovens. Eles são jovens e ajudam os seus pais, mas não faz sentido, inclusive com o próprio contexto. A ideia aqui são de filhos que são gerados pelos pais na mocidade. São pais que não procrastinam em ter os seus filhos, não demoram demasiadamente para procriarem. Sim, o texto sagrado ensina, e não somente essa passagem, há outros relatos bíblicos de que Deus ordena que aqueles que se casam devem ter filhos. O capítulo 24 da nossa Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 2, fala sobre os propósitos do matrimônio. Propósitos que o Senhor Deus estabeleceu para serem cumpridos quando nos casamos. O primeiro deles é o auxílio mútuo. Veja que o primeiro propósito do casamento não é outro senão, como nós ouvimos aqui na leitura sequenciada do Novo Testamento, marido e mulher vivendo a vida comum do lar, e cada um com as suas vocações, se auxiliando, se ajudando, se amando em Cristo, e ali servindo o Senhor para a sua glória. Auxílio mútuo. Mas esse não é o único propósito do casamento. A nossa Confissão de Fé diz que um outro propósito, o segundo propósito, é a sucessão legítima, a propagação da raça por uma sucessão legítima. O que significa? Que quando Deus faz Adão e Eva, Ele ordena: crescei e multiplicai. E aí levantam-se as feministas, levantam-se entre outros grupos dizendo: mas isso é algo para o Éden, isso ficou lá, isso não continua mesmo? Ainda que tivesse sido dado só no Éden essa ordem, é uma ordem criacional, isso permanece sim para nós, mas é reiterado, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, Gênesis 9, versículo 1, quando Noé ali passa com a sua família pelo dilúvio, Deus fala novamente: crescei e multiplicai, mostrando que esse, apesar de não ser o único propósito, não ser o principal propósito, é sim um propósito do matrimônio: ter filhos. Logo, aqueles que não têm filhos no seu casamento, propositalmente, pecam contra o Senhor. Pecam contra o Senhor Deus. Procrastinação para ter filhos. E as desculpas são as mais variadas possíveis. Não, eu não estou ainda em condição financeira para ter filhos. Eu não posso ainda ter filhos. E casou. Eu não posso ainda ter filhos. Não, eu ainda preciso passar naquele concurso. Não, eu preciso ainda terminar aquele mestrado, aquele doutorado. Não, eu ainda preciso ver como é que o mundo está andando. Tem pandemia, né? Também tem a guerra aí, pode chegar aqui. Não, eu vou evitar mais um pouquinho. E chega nos 40 anos e não tem filhos ainda. Sabe o que é isso? Falta de fé. E pecado contumaz contra a Escritura Sagrada. A Bíblia ordena a ter filhos no casamento. Eu não estou nem entrando no mérito aqui sobre a quantidade de filhos. Estou falando apenas de ter os filhos. É como alguém que se relaciona com uma pessoa, um jovem com uma moça, e diz: olha, a gente está comprometido, mas não sabe quando vai casar. Que loucura é essa? Então para que você se meteu a se relacionar com essa moça?
Você não tem previsão de se casar com ela. Do mesmo jeito você, moça, se você não tem previsão de casar com esse rapaz, você firma um compromisso visando o matrimônio. Ainda que você não possa estabelecer com precisão o dia que isso acontecerá, mas você faz planos. E você trabalha em prol desses planos. E ora para o Senhor, dependendo dele, para que Ele abençoe esses planos. E dentro de tanto tempo você deve se casar. Não deve postergar o casamento. Lembre-se, isso é quebra do 7º mandamento. Demorar demais para casar, quando se pode já casar. Um indivíduo passa dos 40 anos e diz: não, eu estou esperando chegar. Eu estou observando aí na igreja para ver se tem alguém para mim. Lembre-se que o trabalho aqui não é anulado. Se por um lado você não deve ser alguém que vai ficar, como diz o ditado popular, atirando para todo lado, por outro, você tem obrigação de se empenhar em buscar uma esposa assim, na dependência do Senhor. Na dependência do Senhor. E aí se casa. Não, mas eu vou casar, mas filhos tão cedo, daqui a 10 anos, quem sabe. Quem firma um compromisso é para casar. Quem se casa é para ter filhos. A não ser que haja alguma circunstância onde o Senhor Deus ali fechou a madre, onde o Senhor Deus ali não, de fato, com sua vontade não foi que houvesse ali a procriação natural. Ainda assim, ainda tem uma saída: a adoção. A adoção, que biblicamente ela é uma das doutrinas mais maravilhosas da palavra de Deus. E é os pais que adotam seus filhos, eles pegam uma criancinha para ter em seu lar, eles evidenciam na prática, na sua atitude de adotar uma criancinha para cuidar, o que Deus fez por nós em Cristo. Não éramos filhos, éramos filhos sim da ira, não de Deus. E Deus nos salvou por meio de Cristo, nos fez seus filhos, adotados em Cristo Jesus. Veja, aqueles que adotam, que podem adotar, eles cumprem, eles demonstram isso de maneira tão maravilhosa, meus irmãos. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Na mocidade. E por que na mocidade? Veja o versículo de número 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A figura aqui que agora Salomão utiliza é do que acontecia também naqueles tempos antigos. À porta da cidade aconteciam os julgamentos. As principais decisões judiciais eram tomadas à porta da cidade. E qual é a ideia aqui? Salomão está dizendo o seguinte: imagine um pai ou uma mãe idosa ali tendo dificuldades com uma causa judicial, pleiteando aquela causa e sendo ali esmagado por aquela situação. Ele está completamente desprotegido. E aí quem é que chega para proteger ele? Os filhos da mocidade. As suas flechas chegam ao seu redor e pleiteiam a causa do seu pai e da sua mãe. Em outras palavras, tenha filhos na sua mocidade e os crie para a glória de Deus, para serem herança do Senhor, para quando chegar a sua velhice, eles lhe protegerem quando você necessitar. É isso que está nos ensinando a palavra do Senhor Deus. Os filhos que tivemos cedo, quando chegar a nossa velhice, se eles são herança do Senhor, eles serão como flechas nas mãos do guerreiro. E quando você mais precisar deles, eles estarão ali para lhe ajudar. Eu pergunto a você, filho, você tem sido uma flecha para o seu pai? Uma flecha para a sua mãe? Eu não estou falando só das crianças aqui que escutam a palavra do Senhor Deus. Você sim, criança, também escute isso. Que você cresça com esse entendimento. Que você cresça com esse temor no seu coração e que você, quando chegar à sua idade mais adulta, você possa cuidar dos seus pais também. Mas a você que já é um filho velho, um filho adulto, você que já é pai e até talvez seja avô,
mas o seu pai ou a sua mãe ou os dois estão vivos, você tem sido uma flecha para ele? Uma das práticas que eu já falei, inclusive aqui, em outros momentos, mais nefastas que existem, é colocar os seus pais no asilo. Eu não estou falando aqui de uma circunstância onde alguém tenha um problema de saúde tão sério, onde precisa de um cuidado médico maior, aí é uma outra história, onde vai precisar de uma pessoa cuidando ali, você não tem como pagar, mas ainda nessa circunstância deveria estar presente o máximo que pudesse. Estou falando de pessoas que, pelo simples fato do pai e da mãe ficarem mais velhos, com dificuldades de raciocínio, falando com mais vagarosamente, falando até algumas bobagens às vezes, dando realmente trabalho, a gente tendo dificuldade em cuidar deles, porque isso existe mesmo, e aí o mais fácil é lavar as mãos e colocar para outro cuidar. Se você é filho, melhor dizendo, se o seu pai e sua mãe estão vivos ainda, você tem a obrigação em cuidar deles. A gente, quando jovem, quando adolescente, principalmente quando não conhece a Cristo, e falo isso por mim, nós temos uma tendência de dizer assim: eu não vejo a hora de ficar adulto, sair de casa, e ir embora da minha casa, e ter a minha independência, e ter a minha vida. Eu vou viver para mim, eu não quero nem saber mais desse homem, dessa mulher aqui. Quem disse que quando você se torna adulto, sai de casa, constitui uma nova família, você deixa de ter responsabilidades para com seu pai e com sua mãe? Você ganhou uma nova responsabilidade, que inclusive vai ser prioritária, a sua nova família. Mas você não rompeu os laços definitivamente, a ponto de não ter mais nenhuma obrigação para com seus pais. O 5º mandamento continua dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Você pode ter cães já sobre a cabeça. Honra o teu pai e a tua mãe, independente da tua idade, independente de quanto seja difícil o seu trabalho, a sua vida, honra o teu pai e a tua mãe, mesmo depois de sair de casa. É sua obrigação fazer isso. E eu pergunto a você: você tem sido flecha para os seus pais? Ou você tem sido um graveto, que talvez teria sido melhor se você não tivesse nem nascido para o seu pai e para a sua mãe? Quão doloroso é para um pai e para uma mãe deve ser que observar uma vida de dedicação, de criação ao filho, abdicando. Os que são pais sabem disso. Deixamos de comprar isso e aquilo outro para nós, para comprar para o nosso filho. Nós deixamos de fazer para o nosso filho, nos dedicamos para os nossos filhos, trocamos suas fraldas, ensinamos os primeiros passos, as primeiras palavras, para quando nós estivermos numa condição semelhante ali, precisando de uma fralda para ser trocada, precisando de um cuidado, de alguém que nos guie, não ter filhos para ajudar. Não faça isso com seu pai e com sua mãe. Se você assim agir, ou se você assim está agindo, aqueles que estão assim agindo, a palavra do Senhor Deus lhe chama ao arrependimento, e que você venha a proceder como uma flecha para o seu pai. Quando ele mais precisar de você, você está ali presente e ajudá-lo. E ainda com relação aos pais, eu queria enfatizar isso. Nossos filhos só serão herança do Senhor, é claro, se o Senhor abençoar isso, se o Senhor estender a sua boa mão, se Ele salvá-los. Depende do Senhor em última instância, nós sabemos disso. Mas isso não anula o que você é ordenado a fazer. Você deve ensinar seus filhos a orar, a ler a palavra de Deus. Faça como os puritanos faziam: alfabetize seus filhos com a Bíblia. Com a Bíblia, para que ele na mais tenra idade possa ter já contato com a palavra de Deus, e o mais cedo possível seja salvo, se não tiver sido salvo no ventre. Faça de tudo que estiver ao seu alcance, para que ele seja uma herança do Senhor. E claro, dependa inteiramente de Deus para isso. Coloque a edificação da sua casa nas mãos daquele que edifica a todas as coisas. E confie nele, descanse nele.
concluímos lembrando, meus irmãos, que esse motto da cidade de Edimburgo, Nisi Dominus Frusta, sem o Senhor tudo é vão, por mais que sirva para nós como um testemunho de fato do que Deus fez naquela terra e também do que fez em toda a história, sem Ele nada pode acontecer, sem Ele nada é útil, tudo é inútil. Nós sabemos que, como um todo, aquela nação se desviou do Senhor. Ainda há igrejas fiéis lá, mas a nação já não é mais reformada, já não professa oficialmente como outrora a religião reformada. Sabe por quê? Porque esqueceram disso. Sem o Senhor tudo é vão. O paganismo entrou, o secularismo entrou. Cuidado com isso. Que não seja apenas um título, uma frase de efeito para você, mas aquilo que Deus fala pela boca de Salomão, pela pena de Salomão, que sem o Senhor tudo é vão, seja o esteio da sua vida. O esteio da sua vida, por onde você se pauta, por onde você se guia. E acima de tudo, é claro que quando olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos que todas as coisas dependem do Senhor. Mas há uma especial que eu queria destacar nessa conclusão. Assim como você não foi criado, você não mesmo se criou, você foi criado por Deus. Assim como o pão de cada dia, os teus projetos, a tua família são sustentadas por Deus, edificadas pelo Senhor. Da mesma forma, a tua salvação depende inteiramente da obra de Deus. Aqueles que tentam encontrar a salvação eterna, à parte de Deus, sem Cristo, assim como nós desejamos que nossos filhos sejam a herança do Senhor, o Filho bendito de Deus, o unigênito de Deus, é a herança do Senhor para o seu povo. Para o seu povo. Descansemos nessa verdade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.